qual é o teu bairro, candidata? Onde a senhora mora e onde a senhora mais circula na cidade? Atualmente eu tô morando no bairro Medianeira, mas já passei pela Cidade Baixa, né? Até um pouco antes da eleição estava ali também. E eu circulo por tudo, né? Eu já fui cobradora da Carris, então posso dizer que eu conheci bastante da cidade. Fazia qual linha? Fiz muito o T1 e o T7. O T1 e o T... são duas linhas que cortam a cidade. Mas assim... Bastante movimentada. Bastante movimentada, mas quem trabalha na Carris sabe que não tem uma linha fixa, né? A gente trabalha com a linha que precisa. Então já conheci bastante aí a cidade de Porto Alegre, né, desde da periferia, das comunidades, territórios quilombolas, né, que pouco se fala, os territórios indígenas. Então, já andei bastante aqui pela cidade. A senhora é servidora pública da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Isso. E entrou na política quando? Então, Stout, entrar na política para mim foi uma necessidade de vida, né? Eu venho de uma família muito pobre, onde a gente nunca debateu política, pelo menos não da forma agora como eu conheço, de partidos, candidatos e tudo mais. Muitas vezes a minha mãe chegava no final do mês e não conseguia pagar as contas, né, de luz, de água. Muitas vezes nos faltava o básico, que é a comida. Eu tenho mais 3 irmãos mais velhos, né? Sou filha de um paraibano com uma gaúcha. E a gente passou muitas dificuldades na infância e na adolescência. Então, até meus 16 anos, eu não fazia essa conexão da política, o impacto que isso tinha na minha vida, no dia a dia. Então, quando eu comecei a militar, que foi no movimento estudantil, quando eu fui pro Julinho, aí eu comecei a ter esse contato, né, de ter essa consciência de que, na verdade, todas as situações que eu passei na infância e na adolescência, elas não tinham nada de naturais, elas eram fruto de decisões políticas, mas que muitas vezes a gente não estava nesse espaço de decisões, seja nós mulheres, né, a população negra. Então, eu comecei a refletir que essa condição de vida que eu tive e que hoje muitas famílias aqui de Porto Alegre ainda passam por isso. Maria do Rosário e eu, a gente foi em vários territórios e a gente pôde ver pessoas que estão em situação assim de muito isolamento, né? Para essas pessoas, muitas vezes não se tem democracia, porque elas não têm acesso à saúde pública, não têm acesso à vaga na creche, não têm acesso a um saneamento básico. Então, essa realidade de Porto Alegre, que muitas vezes não aparece na TV, principalmente na propaganda do prefeito Melo, que mostra uma cidade que, para a maioria da população, ela não é real, ela não existe, né? Então, essa Porto Alegre que eu vivi na minha infância e adolescência, e aí eu tive a oportunidade de ter políticas públicas cruzando o meu caminho, e aí eu pude mudar a trajetória, né, da minha vida. E agora estou aqui com muito orgulho, sendo indicada pelo meu partido, o PSOL. Estou nessa frente, né, de vários partidos aí, junto com PT, PCdoB, PSB, PV, Rede. Se eu esqueci, não esqueci de ninguém, né? E PCdoB eu falei, foi segundo. Então, a gente está nessa frente aí, que é muito importante, porque a gente quer resgatar o povo novamente para participar das políticas. Se a senhora for eleita, se as senhoras, né, a senhora é a Maria do Rosário, a senhora acha que o vice ou a vice deve ter qual papel? A senhora acha que a senhora deve ocupar uma pasta, pela sua experiência, como disse, né, mais perto das pessoas, ou pela questão da mobilidade? A senhora acha que tem uma área que a senhora deve ir, ou ficar ali na vice com uma questão do que prevê a lei, né, de substituir quando a prefeita estiver ausente? Kelly, então é sobre isso, né? A gente tem um grande desafio hoje, que é, primeiro, resgatar o nosso povo para participar da política. Porque enquanto o nosso povo não participa da política, quem participa está decidindo por ele. Está decidindo se vai ter asfalto na sua rua, se vai ter iluminação no seu bairro, se vai ter vaga na creche para criança. E nós, mulheres trabalhadoras, sabemos que sem vaga na creche para criançada, a gente fica impedida de trabalhar, de procurar emprego, de ter renda. Então, é sobre isso. Primeiro, resgatar o nosso povo, trazer consciência de dizer que eles não podem se afastar da política, porque isso é o que o atual prefeito quer, porque daí ele pode governar com as grandes construtoras, governar com os ricos da cidade e esquecer do povo pobre das comunidades da periferia. Primeira coisa é isso, fazer esse resgate e mostrar que a política, sim, pode se fazer com participação e com decisão de todo o povo, em especial o povo trabalhador da cidade. Segundo, primeiro a gente quer ganhar a eleição, né? Para depois decidir quem vai ficar onde. Mas com certeza eu vou ter uma participação ativa junto com a Maria do Rosário. Desde o início da construção do nosso programa sempre foi assim. A gente
conversa muito, a gente troca muito, né? A gente se ouve muito e atua junto para mostrar para a cidade, né, o que pode ser melhor, e também com a participação do nosso povo, mostrando aí o melhor caminho para a nossa cidade. Então, com certeza vou atuar, né? Não vou ser coadjuvante. Eu acho que ainda mais a gente querendo romper essa barreira de que nós seremos as primeiras mulheres prefeitas eleitas dessa cidade. Então a gente vai mostrar muito trabalho, vai mostrar muita capacidade e vai conseguir fazer com que Porto Alegre tenha a melhor gestão dessa cidade, porque a gente vai estar junto, conectado com a Câmara de Vereadores e também com o povo da nossa cidade. Uma realidade que te incomoda mais hoje, que no caso de eleita, a senhora lá em janeiro vai chegar, prefeita, a gente precisa resolver isso urgente, objetivamente, uma questão assim que mais te incomoda. É difícil uma questão, né, trazer apenas um problema que me incomoda nessa cidade, Stout. Porque hoje a realidade do nosso povo é muito dura. Sim, mas quem é gestora, a senhora sabe, né? Tem que fazer uma coisa de cada vez e tentar juntar depois, claro, tudo. A prioridade para mim... Se fosse começar. Prioridade para mim é a qualidade de vida do nosso povo, dignidade pro nosso povo trabalhador. Então, assim, com certeza é a proteção da cidade. Uma das coisas, né? Do sistema de cheias. Do sistema de proteção contra as enchentes. Então, isso vai ser prioridade, porque eu não quero nunca mais encontrar nenhuma família, né? Por exemplo, lá no Sarandi, onde eu fui, numa das visitas no bairro, encontrei a dona Vera, ela que estava cuidando dos netos, porque a filha saiu para trabalhar e não conseguiu vaga na creche para 3 netos que ela tinha. Ela me encontrou na rua, eu estava fazendo campanha, ela veio falar comigo, naquela noite iria chover. E ela disse: hoje eu não vou dormir. Não vou conseguir dormir porque eu vou estar com meus netos e vai chover essa noite e provavelmente a minha casa vai ficar debaixo d'água novamente. Aquele dia choveu muito. Foi uma das situações que a gente passou aí nesses últimos meses, onde alagou a cidade novamente. Então essa pessoa, ela me abraçou e ela disse: a única esperança é que vocês ganhem essa eleição e que de fato resolvam um problema da nossa comunidade. Então é sobre isso. A gente quer dar segurança para o nosso povo, para que nunca mais ninguém durma com medo de acordar debaixo d'água e de mais uma vez perder tudo o que conquistou a muito suor, a muito custo, né? A gente trabalha 10, 20, 30 anos para comprar uma geladeira, para comprar um fogão, para comprar aquela cama que tanto o nosso filho pediu a vida inteira. E aí, em poucas horas, a gente perde tudo. Eu vi várias cenas no Maitá, no Sarandi, no Rubem Berta. Pessoas que deixaram sua vida amontoada ali naqueles entulhos, né? Porque perderam tudo na enchente. Eu vi criança chorando, porque o seu brinquedo, aquele brinquedo que eles ficam um ano inteiro pedindo e que a gente com muito sacrifício dá e se endivida o próximo ano para pagar, tava ali na frente da casa, amontoado, cheio de lama, cheio de barro. E eu não quero mais que o nosso povo passe por isso. E isso, gente, é falta de prioridade. Prioridade. O governo precisa priorizar o povo mais pobre dessa cidade. Tem gente que vive em estado de miséria aqui nessa cidade. E eu não aceito. Eu não aceito que isso é uma condição natural de uma pessoa viver. Eu não aceito. O governo, a prefeitura tem responsabilidade e tem que agir nas comunidades. Chega de fechar posto de saúde. Eu fui em comunidade que fecharam, o atual prefeito fechou posto de saúde. É um absurdo isso. Eu não aceito. Então, por isso, minha gente, é muito importante que vocês vão votar no dia 27 de outubro. Se tu, assim como eu, tá indignado com essa situação, se tu não aceita essa realidade, então vá votar. O teu voto é muito importante. O teu voto é o voto da mudança. É o voto, sim, que vai fazer com que Porto Alegre tome um novo caminho. O caminho de fortalecer os serviços públicos, de fortalecer nossas comunidades, os nossos bairros. É sobre isso que a gente veio falar, debater nessa eleição. Candidata, eu lhe acompanhei, eu não lhe conhecia, ele acompanhei no começo da campanha e hoje eu vi aqui uma Tamires que chegou e ouvintes da Rádio Gaúcha e tá inerte. O que mudou de lá para cá, nesse período de campanha? Então, eu acho que hoje a gente vê aí toda a desigualdade, né, que a gente vê na nossa cidade. E por várias vezes eu me conectei com as crianças que eu via, que eu lembrava da minha infância. E é muito duro isso, muito duro. Acho que nenhuma criança deveria ter a sua infância roubada. Infelizmente, hoje a gente tem milhares de crianças com a sua infância roubada, de gente trabalhando muito cedo. Eu, para terminar o ensino médio, gente, eu precisei trabalhar.
E mesmo assim eu demorei, não me formei na idade certa. E eu gostaria, mas eu tinha que trabalhar para poder garantir a passagem do ônibus até a escola e garantir ajuda também para minha mãe para pagar as contas no final do mês. Então essa é a realidade. E isso foi mostrando cada vez mais que o povo, tudo que o povo me fala, tudo que as histórias, né, dessa vida real que eu ouço, faz com que eu coloque isso para fora. Porque isso faz parte de mim também, eu vivi por isso. Eu tive a oportunidade de ter as políticas públicas hoje, né, graças aos governos populares, cotas na universidade, cotas no serviço público. Eu entrei na URGS, eu passava na URGS no meu ensino médio, na frente do campo central, e eu não sabia que a universidade era pública. Eu não tenho vergonha de falar isso. E eu entrei como cotista na universidade, através da lei de cotas, né? Eu entrei na universidade e fiz o curso de educação física, mas até então, muitas vezes eu não sabia que aquele era um espaço público que eu poderia estar lá estudando. Então isso é muito sério, é uma informação que parece simples, mas que muita gente não sabe, não tem essa informação. Então a gente precisa sim, cada vez mais democratizar os espaços, cada vez mais levar a informação para as pessoas. Tu vai nas comunidades, elas não entendem, né, que elas podem ter uma oportunidade, e a gente quer dar oportunidade para o nosso povo, para que sim elas possam sair daquela condição e melhorar sua vida e melhorar gerações. Eu fui a primeira da minha família a entrar numa universidade pública, sou a primeira servidora pública, com muito orgulho, e eu tô aqui representando o nosso povo, e eu quero que a prefeitura de Porto Alegre seja assim uma prefeitura, uma cidade que possa levar para o nosso povo oportunidade, que possa levar qualidade de vida para toda a nossa cidade e não só para alguns bairros da cidade. A gente tem ainda mais 3 minutos, candidata. A senhora falou antes da relação do prefeito com empresários. Qual a visão da senhora em relação à participação de empresas e empresários nas políticas públicas, nas parcerias com a prefeitura? Por exemplo, Porto Alegre tem as paradas de ônibus que são renovadas hoje numa parceria com uma iniciativa privada. Tem iluminação pública, que também é de uma parceria com iniciativa privada. Qual a visão da senhora sobre parceria público-privada? Então, vou me colocar num tema em relação à parceria público-privada, porque é o seguinte, eu venho de uma empresa, né, trabalhei na Carris, que era uma empresa pública, né, de economia mista, mas era pública, e a Carris foi privatizada. Mas lembrando aqui o povo que passou pelo período da pandemia, a Carris foi uma empresa que durante a pandemia, minha gente, ela foi a única empresa que não recolheu os seus carros, que ela atendeu o povo que estava durante a pandemia trabalhando. Ela garantiu com que o enfermeiro, o médico, a enfermeira, a pessoa que trabalhava no hospital chegasse até o hospital para atender o nosso povo que estava com Covid. E ela é uma empresa pública, uma empresa que não visa o lucro, uma empresa que garantiu a qualidade e o atendimento para o nosso povo. Hoje, infelizmente, ela foi privatizada e a qualidade do transporte caiu muito. Então, privatização não é sinônimo de qualidade. Hoje, as experiências que a gente tem com a CE Equatorial é que cai a qualidade com a privatização. Então, é algo que, para mim, é muito importante falar, porque falar de serviço público significa, né, fortalecer o serviço público, garantindo a qualidade no atendimento para as pessoas, para o povo que mais precisa do serviço público. Então, na minha visão, a questão da privatização, ela muitas vezes, e até hoje, nesses 2 exemplos que eu dei aqui, ela infelizmente foi sinônimo de piora no serviço público e não de melhora. Último minuto, candidata, para suas considerações finais e o momento mais marcante da campanha até agora para a senhora. Não, um dos momentos mais marcantes foi com a Dona Vera, mas também me chamou a atenção com a Jaqueline. Maria do Rosário e eu, a gente estava lá na Restinga com a Jaqueline. A gente encontrou ela na frente do Hospital Restinga e ela disse que não conseguiu atendimento no Hospital Restinga. E ela foi mandada para o presidente Vargas. Ela era gestante de 5 meses e ela não foi para o presidente Vargas porque ela não tinha dinheiro para passagem. Então é sobre isso. A gente quer que o nosso povo tenha direito à cidade. A gente não quer mais que a questão da passagem, a questão
do acesso ao serviço público seja um impedimento para o nosso povo, principalmente quem vive nas áreas mais extremas. E, meu povo, para finalizar, eu quero dizer o seguinte, eu faço um chamado para vocês. Vote no dia 27 de outubro, vote no 13, vote pela mudança. Se tu, assim como eu, está indignado com a situação da cidade, não aguenta mais a forma como o atual prefeito vem lidando com a nossa cidade, então vote no 13. Obrigado. Vote no 13, na Maria do Rosário e na Tamires, para cima deles. Obrigado, candidata Tamires Filgueira, do PSOL.